De volta com o programa Ação Nacional, nós estamos falando sobre imposto de renda. Estou aqui com Kleber Massarioli, professor de auditoria operacional do Centro Universitário Unimetrocamp. Bom, como eu posso declarar o meu veículo aí? Olha, onde encontrar os dados? Porque eu vou falar para você uma vez, eu tive um grande problema, né, de vender um veículo e não me atentar a tirar uma cópia do DUT, né, que fala aquele comprovante lá de venda do veículo, transferência do veículo. E depois, rapaz, para poder declarar esse veículo que tinha sido vendido foi muito complicado. O que tem que ser feito? Existe como eu pegar esses dados? Basicamente teria que ter o controle inicial mesmo, né? Você acabou perdendo uma informação quase que valiosa. Entretanto, o que acontece? O veículo em si, ele é mais um patrimônio do contribuinte. Então, ele é do mesmo local declarado que o terreno, o apartamento e as próprias contas bancárias. O que eles estão pedindo hoje? Atualmente, eles pedem o valor da aquisição do veículo, tá? Aquisição mesmo. E o Renavan. E nas observações, é comum a gente colocar ano, modelo e placa do veículo para uma melhor identificação do patrimônio. Quando existe a alienação, né, a venda desse veículo, qual que é a preocupação? Existe um ganho, né? Você vendeu um patrimônio que era declarado por 2, 3 anos ou 1 ano, enfim, e essa venda é declarada da seguinte forma: no campo de observações a gente fala que existiu alienação do patrimônio, é comum a gente já declarar ali para quem foi vendido, né, se era pessoa física, como que foi feita essa relação, e esse valor recebido, dependendo do valor, ele vai para o campo isentos. Então lá a gente declara que é vendas de pequeno valor, que, se não me engano, até 30 mil, e tem algumas regrinhas também nesse sentido. Então, a preocupação ou a cautela, o documento principal para a gente declarar o imposto de renda é aquele do licenciamento, porque lá eu tenho ano e modelo, Renavan, e o único quesito aí que a gente pode verificar é o valor da aquisição, que geralmente é comprovado na nota fiscal, por exemplo, se o carro for zero, ou enfim, se comprado numa concessionária, por exemplo. Ok. Bom, em relação também à questão, você falou do cônjuge de união estável, que a gente estava falando no bloco anterior, acho que se não me engano no segundo bloco, mas e se ocorreu uma separação do casal? E aí os bens estão lá, todo momento de separação, ainda está tudo judicialmente, brigando judicialmente, porque isso ocorre, né? Infelizmente, mas ocorre. Acabar acontecendo aquele embrulho jurídico, né? Que fica tudo muito complicado de dissolver. Basicamente, é assim que funciona. É tudo por base judicial. Então, por exemplo, existem o patrimônio em comum. Então, às vezes pode ter terreno, apartamento. Esse valor vai ser dividido? Vai ser dividido. Então, de forma judicial, aquelas informações serão as verídicas para a declaração do imposto de renda. O que às vezes acaba acontecendo é que nessa separação existe a venda também do que era em comum. Então, o apartamento que foi feito de forma conjunta acaba vendendo para que com esse valor seja dividido, né? Porque é difícil dividir um patrimônio físico. Então, acaba vendo... Tem toda aquela questão ainda de 50% aqui, 50%, mas tem os filhos também, que tem uma os filhos, tem essa questão desse valor. Tem toda uma questão jurídica mesmo por trás, e quem define isso é a separação mesmo, é o processo do divórcio, no caso, que a gente pode citar também as formas do casamento, né, o contrato, que existem especificações. E esse processo teria que ser anexado à declaração? Isso, na verdade, ele serviria como documento de comprovação. Então, por exemplo, se existir a venda desse patrimônio que foi em um determinado momento em conjunto e depois foi alienado pela separação, existe a declaração de ganho de capital, que é o quê? É uma declaração à parte do imposto de renda, que é aquele do ganho. E isso daí é totalmente dividido. Esses valores são importados para a declaração de forma individual, que aí vou demonstrar o que ficou para mim, tanto como patrimônio, quanto de valores ganhos, e o que ficou para as demais, ou no caso a minha esposa, ou o marido, no caso. Ok. O que é o desconto de 20% na declaração simplificada? Bacana. São as formas de tributar o imposto de renda, ou melhor, da declaração do imposto de renda. São duas formas, né? Essa simplificada, que é essa dedução de 20%, e as deduções legais. Essa de 20%, ela basicamente faz o seguinte, a seguinte conta.
rendimento tributável vezes essa presunção, tá? E eu comparo o valor que deu o pago com o que eu já paguei. Se for superior, eu tenho uma restituição. Se for inferior, essa diferença eu cobro. Então é basicamente isso. Nesse caso dos 20%, que às vezes é até a mais comum da forma de declaração, eu não levo em consideração algumas despesas médicas ou outras despesas, porque eu faço uma presunção daquele valor. Bom, agora só que a gente está chegando ao final do programa, gente, só para vocês entenderem, o Brasil tem a segunda maior carga tributária da América Latina, né? O país só perde para Cuba. A carga tributária brasileira chegou a 32,4% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, em 2017, né? Segundo os dados aí da própria Receita Federal. Agora, claro, por que tudo isso, né? A insatisfação, isso a gente pode colocar aqui como sociedade brasileira, é devido a gente fica insatisfeito com a alocação desses recursos, né? E esse é o problema. Só que se a gente observar pelos principais países da OCDE, o que a gente vê? A carga tributária, a gente tem que entender que ela é formada com o quê? A carga tributária calculada, ela é formada pelos tributos da renda, do patrimônio, do consumo e demais taxas. Se a gente comparar o Brasil com esses demais países, ele está na média, ou seja, ele não está além ou aquém do que deveria ser. Então, pelas melhores práticas de países realmente de uma boa estrutura fiscal, uma boa estrutura econômica, ele está na prática. A nossa desvantagem é o seguinte, a carga tributária para a renda, ela é muito baixa em comparação. Por exemplo, uma questão básica, a renda no Brasil, a carga é em torno de 21%. Nos Estados Unidos, Suécia, chega em torno de 49%, 50%. Nossa. Só qual que é a contrapartida? A contrapartida é que a carga tributária do Brasil para o consumo, ela inverte o papel. Aí ela é 49% no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, ela fica em torno de 21%, 22%. Então eu tenho uma taxação excessiva no consumo e não tão excessiva e de forma bem injusta na renda. Ou seja, aí é toda aquela discussão. Quem ganha realmente é o que já ganha, né? O que está em cima sempre ganha. No Brasil é assim. Então, essa reforma tributária que já daria até uma pauta nova, daria tá? um programa aqui, daria Ação Nacional, para falar sobre isso. Exatamente. Essa reformulação tributária é justamente por isso, que é a tributação de grandes fortunas ou coisa do tipo. Porque em países nesse comparativo, a minha renda o tributo sobre a renda é maior, só que do consumo não. Ou seja, eu tenho que incentivar o consumo, a produção. Em compensação, quando você ganhou, você paga mais. Então, a gente fica nessa confusão, né? Nossa, tudo isso? Mas a destinação e a fórmula que é feita essa carga tributária deve ser interpretada, porque senão fica um chavão, né? Eu penso que é aquilo, nossa, eu pago muito imposto. Não, calma. É a fórmula que é a estrutura tributária brasileira. É porque como a gente paga tanto imposto na notinha fiscal lá, minha senhora, que a senhora compra do supermercado, lá no combustível que você abastece o carro, é altíssimo, né? Realmente. E aí depois você chega e fala, mas tem que declarar ainda imposto de renda, dá mais dinheiro para o governo, sendo que eu já pago. Esse é o problema, porque no produto realmente é muito. A renda deveria ser tudo isso, né? Diminuir no produto, no consumo, e sim aumentar na renda, porque quem ganha mais contribuir de forma maior. Kleber, obrigado pela sua participação aqui na Ação Nacional. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado. E obrigado a você que esteve conosco até este momento. E o Ação Nacional volta na semana que vem com mais um tema a ser debatido aqui para você. Até lá!